Aleluias, graça completa para você que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós estaremos aqui estudando a quinta aula da conferência, né? Na verdade, nem a conferência, do fundamento, né? Que a gente precisa estar seguindo aqui. E hoje o fundamento que a gente vai estudar é sobre a autoridade no reino. Como que deve se portar uma autoridade hoje no reino, né? Nesse novo e nesse vivo caminho, nesse fundamento que é Cristo. Então vamos começar abrindo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o verso 1 a gente vai ler. Romanos capítulo 13, o versículo 1. Romanos 13, 1 diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenações sobre si mesmos. Então, aqui a palavra do Senhor ela está falando sobre a gente se sujeitar a autoridades superiores. Então, é importante entender o seguinte: que no reino do Espírito, obviamente, todos são autoridades, porque ele constituiu todos como reis e sumos sacerdotes, como está escrito em Apocalipse 1:6. Todos foram colocados como reis e sacerdotes, então um rei e um sacerdote por si só já é uma autoridade, mas é importante entender que Romanos capítulo 13, pode jogar lá em Romanos capítulo 13 novamente, verso 1. Ali está falando sobre autoridades superiores. Então existem autoridades acima de outras autoridades, né? E quem seria nesse fundamento, nesse novo e vivo caminho, essas autoridades que estão acima de outras autoridades? Vamos abrir em Efésios capítulo 2, verso 20, que vai explicar claramente quem são essas autoridades superiores. As autoridades superiores hoje, elas são os apóstolos e elas também são os profetas. Mas por que hoje as autoridades superiores no fundamento é os apóstolos e os profetas? Porque eles é que vão lançar o fundamento para que a igreja, que pode ser os mestres, que pode ser os pastores, que pode ser, né, todos os outros ministérios possam edificar sobre ele. Vamos lá, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Então é importante entender o quê? Que as autoridades superiores hoje, que precisam ser obedecidas, é claro que nós vamos, né, respeitar todos, mas o apóstolo e o profeta, ele é uma autoridade superior que toda a igreja precisa se sujeitar ao fundamento que ele está estabelecendo. É claro que existe aqueles que estão estabelecendo o fundamento de Cristo, mas como a gente também já viu na primeira aula, existem apóstolos e profetas aí lançando outro tipo de fundamento. E abrindo agora em Gálatas capítulo 1, a gente vai conseguir ver alguns versículos a partir do versículo 6, falando o que pode acontecer quando vier um profeta ou um apóstolo que está lançando outro fundamento. Olha lá, ó. Paulo chocado, ó. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então estava existindo autoridades ali, vou dar um spoiler aí para você que está nos assistindo, era Pedro. Existia outra autoridade superior lançando um outro fundamento. E aí no verso 7 diz, vamos ver o verso 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja considerado maldito. Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa uma informação clara. Existem autoridades superiores, até autoridades que vão, né, querendo ou não, lançar o evangelho. Porém, eu preciso ter dom do discernimento, né, o espírito de discernimento, para eu saber, olha, esse evangelho que está sendo pregado, está sendo lançado por uma autoridade superior e está de acordo com o fundamento, então eu irei seguir. É claro que eu não vou hoje amaldiçoar. A palavra de Deus, ela diz em Romanos, aí eu não sei o versículo, mas está escrito lá, diz assim, olha, nós precisamos vencer o mal com o bem. Maldição ou lançar um outro evangelho é algo ruim. Então eu vou usar o bem
para vencer essa prática ruim. E como que seria usar o bem numa situação dessa? Eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que tomar muito cuidado. Eu estava lendo hoje de madrugada, Paulo ele fala muito isso em 2 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim, olha, eu tenho que tomar cuidado para não usar da minha autoridade para destruir os outros. Então a autoridade que a gente recebeu, se a gente não tomar cuidado, vai servir só para destruir os outros. Então, só guardando aqui a informação, existem autoridades superiores, porque todos são autoridades, mas existem autoridades que vieram com um dom e com a vocação de lançar o fundamento. Então, preciso ver muito bem qual é o fundamento que a autoridade está lançando e entender que essa autoridade ela é muito importante. Olha lá, Romanos 12, 20, acho que não é isso aí não. Mas é importante entender isso, tá? Que hoje eu preciso entender o quê? Que hoje as autoridades superiores, elas são dirigidas por Deus quando estão em obediência a Ele, mas se ela não está ouvindo o Espírito ou obedecendo aquilo que o Espírito está falando, é importante entender o quê? Que eu não posso seguir este evangelho, eu tenho que seguir o fundamento que é Cristo, e isso eu estarei fazendo bem, estarei convertendo o outro. Olha lá, ó, Romanos 12, 21. Jamais te entregues ao mal como vencido. Então jamais eu vou fazer um outro evangelho, mas vença o mal com o bem. Então o evangelho que você recebeu, que é o novo e o vivo caminho, ele automaticamente já vai estar produzindo a vontade de Deus plena no interior das pessoas, porque Hebreus capítulo 12, Hebreus 4, verso 12, vai falar o quê? Que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa. Então, quando eu pratico essa palavra, que é o novo e o vivo caminho, que é o Cristo glorificado, ele automaticamente já vai estar fazendo uma obra eficaz dentro de toda a igreja. Por quê? Porque hoje a igreja ela vai trabalhar, hoje a igreja não. Hoje Cristo ele vai trabalhar através de mim. Efésios 3:20 vai falar que o poder de Deus hoje é através de nós. Então é muito importante você entender que quando você está praticando essa palavra boa, né? Quando você está praticando o bem, que seria o novo e o vivo caminho, automaticamente a palavra viva e eficaz já vai estar penetrando dentro de cada um através de você. Lembrando que por que vai agir através de nós? Porque hoje eu e o Espírito, nós somos um só. 1 Coríntios 6,16 deixa isso muito claro. Que hoje não tem mais separação entre você e Deus, você e o Espírito. Não, hoje vocês são um só. Então é muito importante entender isso, que a autoridade que está fazendo errado, hoje vai ter a oportunidade de aprender com você. Olha lá, 1 Coríntios 6:17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então é muito importante entender isso, que hoje Cristo ele colocou autoridades superiores, com certeza. Mas se hoje a autoridade superior não está conseguindo obedecer a Deus, é muito importante você entender, você não está aqui em um ministério de obrigação, que você vai obrigar o outro a fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, hoje você está no ministério que a palavra por si só, ela é viva, ela é eficaz e ela convence. Então é muito importante você entender, a autoridade não está praticando ainda aquilo que deveria. Hoje você é essa palavra viva e você também é uma palavra que funciona, porque você é um só com o Senhor. Lembrando também que isso aconteceu em um dado muito importante com o apóstolo Paulo. Paulo ele vai escrever uma carta para Filemão e ele vai escrever sobre Onésimo, né? E ele poderia obrigar sobre muitas coisas ali, né? Filemão, olha Filemão, hoje você é cristão, hoje você se diz como um conhecedor da palavra, você precisa tirar a visão que você tem de Onésimo. Mas ele fez uma visão oposta. Olha como que Paulo conversa lá com Filemão. Abre para mim Filemão, por favor. Filemão capítulo 1, verso 8. Olha como que Paulo sendo uma autoridade, Filemão também sendo uma autoridade, mesmo Filemão tendo um pensamento ultrapassado, né? No sentido de como ele deveria agir como cristão. Olha só o que Paulo fala com ele, ó. Por isso, mesmo considerando que eu tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te
que cumpra o teu dever, verso 9. Prefiro apelar-te confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, 10. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Volta no verso 9, por favor. Então, Paulo aqui, ele deixa muito claro que ele poderia ordenar, ele poderia dar como uma ordem, falando assim, olha, em outras palavras, olha, você agora é uma pessoa que serve a Deus, você é uma autoridade, você deveria estar fazendo certo. Olha, você deveria estar fazendo assim, deveria estar fazendo assado. Paulo fala que, todavia, ele prefere não ordenar, né? Não obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, mas ele quer ver que isso haja de forma voluntária, que isso venha de espírito mesmo, sabe? De uma transformação que venha de dentro, não só do lado de fora. Então, olha, você está vendo a autoridade fazer errado? Não vai adiantar você chegar nela e convencê-la com palavras humanas ou com base de arrependimento, como está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 1. Hoje eu preciso interceder, como Paulo também fala, né? Ele fala no verso 10, eu preciso estar intercedendo ao ponto de convencer o outro. Tem um versículo aí que eu não vou saber qual que é, de Filemão, mas eu acho que é lá para o verso 5. Ele vai falar muito a respeito de que o povo estava sendo reanimado através deles. Então é muito importante você entender que hoje as pessoas, né, elas vão conseguir ter a prática do bem através de você. Você tem o dom de reanimá-los ao ponto de conseguir fazer a obra de Deus. Então essa aqui não é uma aula para a gente apontar autoridades e nem falar quem está certo ou quem está errado, mas é entender que hoje a palavra que está dentro de nós, ela não está algemada e ela vai sempre estar produzindo frutos, como fala em Colossenses. Então 1 Coríntios 14, 14, agora a gente pode abrir lá. 1 Coríntios 14, 14. Olha lá, ó, 1 Coríntios 14, 14 diz assim, ó, pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Bora lá, todos nós somos autoridades, mas eu quero conversar em especial com aqueles que são autoridades superiores. Você que foi chamado como um apóstolo e um profeta, é muito importante você não ter um intelecto que fica improdutivo. Por quê? Porque você é o apóstolo e você é o profeta que vai lançar o fundamento sobre a igreja. Se aquele que vai lançar o fundamento sobre a igreja tem um intelecto improdutivo, toda a igreja vai ter um intelecto improdutivo também. Aí você vai falar, Lucas, mas está falando aqui sobre a oração do Espírito. Concordo, mas não é porque você ora no Espírito que você também não vai ter entendimento. Uma coisa precisa estar muito bem encaixada na outra. Então é importante você entender que aquele que foi chamado para estabelecer o fundamento de Cristo, nunca, em momento nenhum, pode ter um intelecto improdutivo. Então, se eu fui chamado como autoridade, a minha mente ela não pode estar vazia, porque no verso 15, coloca no verso 15 para mim, por favor, diz assim, ó, diante disso, o que fazer então? Eu orarei com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Eu cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Então é importante entender que a gente vai orar em Espírito, né? Que a gente vai fazer coisas no Espírito, mas a nossa mente precisa estar acompanhando o que o Espírito está fazendo. Através do quê? Através do fundamento. Então eu fui chamado como uma autoridade do reino, sendo maior ou sendo menor, sendo a primeira autoridade que está lá na frente, ou que seja a que está no meio, todos foram chamados como autoridade. Mas não pode ter no reino de Deus uma autoridade com um intelecto, volta no verso 14, uma autoridade com um intelecto improdutivo, né? Então é muito importante você entender isso. Eu fui chamado como autoridade, eu tenho que conhecer o que está escrito aqui. Porque senão as pessoas que estão ao meu lado, elas serão improdutivas. E aí talvez você comente assim, Lucas, mas tem muitas pessoas ao meu lado que crescem financeiramente, que crescem em determinadas áreas,
mas a gente está falando de coisas espirituais aqui. A igreja lá que acho que esse aqui está quase sendo o versículo dessas aulas do fundamento. A igreja lá de Apocalipse, capítulo 3, verso 17, ela crescia muito também, ela não era nem um pouco improdutiva. Na parte carnal, não havia improdutividade na vida dela. Porém, a gente está falando de ser produtivo naquela parte que Paulo fala assim, ó, vocês vão manifestar uma glória eterna, né? Um peso de glória eterna. Então é importante entender que não adianta nada eu ser muito produtivo na carne. As pessoas que estão do meu lado, elas produzem muito na carne, mas no espírito elas deixam a desejar. Então eu tenho que ser essa autoridade que não tem uma mente improdutiva, mas que sempre tem a novidade de vida. Pode falar, bispo. A graça e a paz. É importante lembrar que se eu não aprender a respeitar o outro, que é o corpo de Cristo, eu não vou chegar a lugar algum, porque somos um só. Então, todo cuidado com o outro é pouco. Então, eu preciso lembrar sempre desse detalhe. O outro é Cristo Jesus, que veio para eu cuidar. E eu preciso formar esse irmão. Qualquer deslize meu pode botar tudo a perder. Deixando claro, Vamos lembrar disso hoje. Deixando claro que o que acontece também, qualquer ação sua, com um pensamento que seja bíblico ou não, mas de forma desatualizada, isso já é uma mente improdutiva também. Eu preciso tomar cuidado para eu ver qual é a última informação a respeito daquilo que Cristo está falando comigo e entender que isso é que vai produzir frutos. Eu não posso pegar o que Cristo falou para mim há 10 anos atrás, porque o que ele falava comigo há 10 anos atrás, às vezes não encaixa em nada com o que ele está falando hoje aqui. Então as pessoas pensam assim, eu estou ainda trabalhando com aquilo que Cristo me falou há 5, há 10, há 20 anos atrás. Então isso se torna algo improdutivo, porque Cristo ele tem um alimento novo, ele tem um fermento novo, ele tem coisas novas para que a obra dele funcione no dia de hoje. Então é importante eu pegar qual é a última informação extraída aqui da palavra e entender que e é ela que vai ser meu direcionamento, é ela que vai ser o que vai produzir vida e vida em abundância. Pode falar, bispo. Não esquecendo que até o próprio Paulo teve a lição primeira, que depois se tornou um rudimento, então eu tenho que pegar a última lição, não esquecendo desse detalhe. Não só Paulo, mas agora abrindo em 1 Pedro 2,14, a gente vai ver uma lição muito 2,14. A gente vai ver uma lição muito ultrapassada. Bora lá, 1 Pedro 2,14. Seja aos governantes como por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Olha que fundamento, hein? Aqui o apóstolo Pedro está falando o seguinte, que o governante ou a autoridade que estiver na frente e não estiver sendo honrada, ela pode punir todos os praticantes do mal, que não está seguindo o modelo, né, que eles deveriam seguir. Mas hoje a gente precisa entender que não é esse o fundamento que Cristo nos colocou. Ele nos colocou um fundamento, abre lá agora para mim 1 Coríntios 12, verso 23. Olha como que é o fundamento, olha como que é oposto um pensamento do outro, ó. 12, 23, tá? E aos membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, que seriam os que menos trabalham, os que menos produzem, né? Nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, olha lá, ó, é aqui que o negócio pega. Porque geralmente essas pessoas que estão fazendo mal, na visão cristã e até na visão humana, são pessoas vergonhosas. Olha o que ele fala na parte B. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, tratamos com maior honra. Então, olha como que um fundamento é muito oposto do outro. O primeiro fundamento fala, olha, fulano está errado, você tem que punir ele com mal. Esse já fala assim, olha, esse fundamento, essa pessoa está sendo vergonhosa para o reino do Espírito, aí que você tem que vestir com maior honra. Então é muito importante eu entender que um fundamento é muito diferente do outro. E quem estabeleceu o fundamento que é Cristo foi Paulo. 1 Coríntios 3,10. Coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 3,10 vai falar assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor,
Lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói. Então, quem lançou o fundamento de como quer viver neste novo e nesse vivo caminho que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 20, foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, aqueles que para o mundo é mais vergonhoso, é esses que você tem que gastar mais tempo, é esses que você precisa honrar mais. Lembrando, gente, que honrar não é você seguir os trilhos que o erro está fazendo. Muito pelo contrário, é você entender a importância que a pessoa ela tem para o reino do Espírito. Pedro, que agora eu não sei se eu marquei aqui, né? Pedro, ele fala muito sobre como que aqui marquei, ó. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5 vai falar realmente como a gente tem que enxergar a igreja. Não é como pedras imprestáveis ou como pedras inúteis. É como pedras vivas, né? Ó, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdotes, santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, eu preciso entender que quem está do meu lado são pedras preciosas, são pedras importantes para a edificação do reino. E como a gente viu em 1 Coríntios 12, a gente não está lidando com pessoas separadas de nós. Nós estamos lidando com o nosso próprio corpo, porque nós estamos ligados uns aos outros. 1 Coríntios 12, 27 deixa isso muito claro, que hoje nós somos parte um do outro. Olha lá, ó, pode jogar lá, em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Então a gente não está conversando sobre punir ou sobre trazer consequências sobre outra pessoa. A gente está falando sobre uma ação que você pode estar trazendo consequência para o teu próprio corpo. Então presta bastante atenção, porque o que acontece? Quando a gente fala de autoridade no mundo, a gente está falando muito sobre obrigar, sobre cobrar e sobre colocar às vezes um jugo de escravidão sobre a vida do outro. Mas lembre-se que a autoridade no reino do Espírito, ela de forma nenhuma pode obrigar alguma coisa. Muito pelo contrário. Paulo ensina isso numa das cartas mais lindas, que é a lá de Filemão. Ele fala assim, olha, eu teria o dever de obrigar você a fazer alguma coisa. Mas ele sabia que com a intercessão dele, que ele fala no verso que a gente leu hoje, ele sabia que ele iria transformar a situação e ia fazer a pessoa produzir esse fruto de forma verdadeira. Então é importante entender que a gente não pode usar esse fundamento do punir. Aí talvez você vai falar assim, Lucas, então quer dizer que o fulano vai fazer muitas coisas erradas e Deus não vai cobrar? Deus vai deixar por estar? As coisas vão continuar da forma que estão? Olha, a gente está falando de partes preciosas no reino de Deus. E talvez hoje essa parte que hoje esteja com você seja uma parte inútil, seja uma parte que não está servindo para nada. Aliás, está servindo só para uma coisa: destruir o evangelho de Deus. Assim como um dia Saulo também serviu só para destruir aqueles que serviam a Deus. Saulo não foi muito diferente, ele também participou desse grupo aí, desse time. E aí, quem é que entrou na vida de Saulo? Estevão. Ambos fizeram parte da mesma história, mas algo muito importante aconteceu. O céu se abriu e Estevão poderia, cobrar ou pedir uma certa punição para os céus, cobrar assim uma atitude dos céus para que aquela maldade de Saulo e dos perseguidores fossem cobradas. Só que talvez a gente lendo não entenda, mas talvez Estevão tinha talvez a consciência de como Saulo um dia poderia ser importante para o reino de Deus, porque ao ponto que Estevão fala assim, olha, não impute sobre eles esse pecado. Então isso livrou uma punição que Saulo poderia ter para toda a eternidade, não só Saulo, mas todos os perseguidores. Então presta bastante atenção, hoje a gente está lidando com partes do corpo de Cristo que, olha, de repente pode ser despertado de tal forma que vai ter muita importância no reino de Deus. Então é muito importante a gente pegar esses detalhes, porque num pisado falso a gente pode estar lançando aí um outro fundamento. Então 1 Pedro 2 agora, por favor, 2,15 vai falar, não, calma aí, isso. 1 Pedro 2,15 agora, é isso mesmo.
Olha lá, ó. Porque a vontade de Deus é que praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. A gente cala o outro e principalmente vai calar a obra maligna, né? Ou vamos calar o mal praticando o bem. Mas o que é praticando o bem? É praticando o novo e o vivo caminho, é praticando o modelo que Cristo nos deu. Quando a gente pratica isso, é muito importante você ter visão espiritual nessa hora, porque senão você pode pensar igual um dia Paulo pensou. Ai, olha, eu tô com medo se o meu trabalho está compensando ou não aqui perto de vocês. Tem uma passagem que ele fala isso. Então é muito importante você produzir o bem, que é o novo e o vivo caminho, tendo olhos iluminados, como está em Efésios 1,18. Porque se você não tiver olhos iluminados, o que vai acontecer no meio do processo? Você vai produzir o bem, mas como os seus olhos não vão estar vendo aquilo que Deus disse, você vai estar olhando para as coisas que se veem, não para as que não se veem, automaticamente você vai desanimar. Então é muito importante você ter olhos iluminados para você viver o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Pode colocar aí para mim, por favor. Ah lá, ó. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, para eu ter essa consciência de que o meu bem está calando o outro, eu preciso ter um olho muito iluminado. Porque parece que você está fazendo bem e o outro só está aprendendo a fazer o mal, porque ele vai produzindo só coisas más segundo a carne. Mas é importante entender o quê? Que a gente não pode se atentar nas coisas que se veem, porque todas essas coisas que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem, essas são eternas. Então é muito importante para que eu veja o modelo eterno de Deus no meio de tanta coisa enrolada, eu preciso ter olhos iluminados, como está em Efésios 1,18. Efésios 1,18 fala, olha, tende os vossos olhos iluminados, para você conhecer, ó. Bora lá ver o que a gente vai conhecer com os olhos iluminados, ó. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para quê? Olha lá, ó. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, para eu saber qual é a real esperança do chamado que ele me deu, para eu saber qual é o real chamado que ele me deu e qual é a real visão de cada uma dessas partes do meu corpo, eu preciso ter muito os meus olhos iluminados. E isso, gente, é com autoridade grande, autoridade pequena. Então não se embaraça. Paulo fala isso para Timóteo, 2 Timóteo 2,4, se eu não me engano. Ele fala assim, olha, cuidado para você não se embaraçar com as coisas dessa vida. E às vezes as coisas dessa vida é a própria igreja. Porque dentro da igreja tem aquele que está em obediência e aquele que não está. A autoridade que está servindo a Deus, né, com boas intenções, é aquela que não está nem querendo servir a Deus, está querendo ser só uma pedra. Então, nenhum soldado a serviço pode tentar se embaraçar com a própria igreja. Ele precisa estar aqui, ó. Bora ver o que a gente precisa fazer, ó. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Então a gente precisa entender muito e viver muito essa parte B aqui, ó. Eu sou uma autoridade do reino e mesmo se a outra autoridade não estiver obedecendo, eu não vou viver por vistas. Eu vou entender que ela é preciosa, que eu preciso aprender a trabalhar com ela, mesmo ela não seguindo esse modelo ainda. Por quê? Porque se eu não respeitar a autoridade, eu vou trazer sobre mim condenação. Isso está lá em Romanos 13, verso 2, que vai falar assim, ó, que quando você resiste à autoridade, você vai trazer sobre si mesmo condenação. Ó, vamos ver como está aí. Ó. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, olha, Deus confiou um chamado em mim. Ele me confiou que eu sou capacitado
está escrito lá, ó, 2 Coríntios 3:5, ele fala que a capacidade ela não vai vir de nós. Ela fala assim, a capacidade ela vai vir de Deus. E ainda mais, olha lá a bomba que ele fala, ó, 2 Coríntios 3:5, ele fala que a capacidade vem dele primeiro. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E olha o que ele fala no 6 ainda, ó. Coloca o 6, por favor. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Cristo ele te confiou uma autoridade para você ser ministro da nova aliança. Coloca para mim Romanos 13:2. Então ele te capacitou para ser ministro da nova aliança. Só que você se recusa. Simplesmente você fala assim, não, ó, eu vou me recusar a me submeter a uma autoridade, a ser autoridade do Novo Testamento, da nova aliança. Olha o que você vai trazer sobre si. Você vai trazer sobre si condenação, porque você está resistindo à autoridade que Deus te confiou. Deus te constituiu como ministro da nova aliança. Só que você resiste a essa autoridade. Você não segue essa autoridade que Deus te deu. Você quer seguir um outro estilo de autoridade. Então é muito importante você entender que a primeira autoridade que você não pode se recusar a viver é com você mesmo. Você precisa ser a primeira autoridade que se respeita, que entende o seu chamado. Se você é uma autoridade, eu conheço muitas pessoas que falam assim, ó, eu respeito a autoridade X, eu respeito a autoridade Y. Olha, eu sigo o que a autoridade lhe fala. Obedece todas as autoridades do lado de fora, mas não obedece à própria autoridade que Cristo confiou para si mesmo. Então a primeira autoridade que tem que ser obediente, que você precisa obedecer, é a autoridade que Cristo te constituiu, que Cristo te confiou, que é de ser ministro do Novo Testamento. De nada vai adiantar você ser muito obediente a um apóstolo, ou a um profeta, ou sabe-se Deus quem estiver no mundo, se você não obedecer primeiro quem Cristo fez você ser, a autoridade que Cristo te confiou. Então é muito importante entender que quando você desrespeita uma autoridade, ou desrespeita a si mesmo como autoridade, você vai estar trazendo sobre si mesmo condenação. E lembrando, Romanos 13:6, existem autoridades superiores que vão viver do Evangelho. A gente já está terminando aqui a aula de hoje, mas existem algumas autoridades que vivem do Evangelho. E é uma lei espiritual que essas autoridades, elas continuem recebendo da gente, né? Ó, ele fala aqui, né, de pagar tributos, ó. Romanos 13:6. Por essa razão, igualmente pagai impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Nem mais pela sociedade, né? Hoje a gente zela até pelo céu, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 15. Mas o importante é entender o quê? Que existem autoridades que vivem somente para o Evangelho. E essas autoridades, elas precisam ser supridas pela igreja. Mas se a igreja, ela olha segundo a carne, mas olha, se a igreja, ela nem entende que o outro é autoridade, porque ele está resistindo à autoridade de Deus, isso só mostra como que a gente está colocando outros fermentos, como a gente está colocando outros fundamentos, dentro de um único fundamento que teria que ser esse. Paulo fala assim, olha, é muito importante esse versículo, ele fala em 1 Coríntios 9:14, que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Isso não é talvez viverá do Evangelho. Ele não fala dessa forma. É uma ordem de Deus, ó. Assim o Senhor também ordenou, é uma ordem de Deus, ó, aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Mas para eles viverem do Evangelho, um corpo ele precisa estar todo bem ajustado, como está escrito em Efésios 4:16. O corpo ele precisa estar trabalhando em unidade para entender a importância que esses que vivem do Evangelho, que pregam o Evangelho, que eles vivam do Evangelho. Então, se eu tiver uma mente improdutiva, ou se eu tiver rivalidades, assim como tinha na igreja de Coríntios, isso está relatado lá em 1 Coríntios 3. Ali na igreja de Coríntios existia rivalidade, existia inveja, existia diversos tipos de sentimento da carne. Enquanto eu não fizer tudo isso, como está escrito em Colossenses 3,
morrer a minha natureza terrena, não tem como eu viver esse fundamento, ainda mais quando diz respeito à autoridade, porque a autoridade no reino hoje, ela vai fazer o que está lá em Filipenses capítulo 2, no verso 5, que fala assim, olha, Cristo, que a gente tinha que servir, que seguir o exemplo de Cristo, que mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo tal, ele não se achou de tal forma, mas ele se esvaziou de si mesmo. Então a autoridade hoje do reino que não se esvazia, não tem como ela conseguir praticar esse novo e esse vivo caminho. Esse novo e esse vivo caminho, ele é um caminho que a glória completa, a manifestação dessa glória só vai ser capaz de ver aquele que estiver no Espírito, porque o homem carnal, como está escrito em 1 Coríntios 2,14, o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, é muito importante entender isso. Existem autoridades que vão viver do Evangelho. Mas como que elas vão viver do Evangelho? Através do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai suprir as necessidades que elas precisam. E não é suprir com qualquer coisinha não, tá? As pessoas pensam assim, mas eu ajudo com fubá. Ajuda só com aquilo que sobra, né? Esses dias a gente estava estudando essa passagem e aí o Senhor me deu um estelo. Nossa, dá o que sobra. Não é dar o que sobra. Olha o que o Senhor fala. Gálatas 6,6, Gálatas capítulo 6, verso 6. Ele diz assim, o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom. Não é compartilhar tudo o que possui de sobra, ou que não gosta, ou que não é legal, ou que é o resto. É compartilhar o que há de bom. Então, olha só como que o fundamento, às vezes a gente pode pensar que está fazendo certo, mas está fazendo errado, porque está entregando o resto. Se você estiver entregando o resto, você já não está no fundamento. Porque o fundamento de Cristo é você entregar o que é bom para essa autoridade. Que está, sabe, não vou falar que ela gasta tempo, mas que ela utiliza do tempo dela para que o teu ministério cresça. Você pode ter certeza que existem autoridades que gastam muito tempo. Eu não vou falar liberdade de adoração, mas eu estou falando geral. Existem autoridades que gastam muito tempo, sabe, para que você fique de pé. Paulo, sendo uma autoridade, abre para mim, por favor, Gálatas 4, 19. Paulo, para você ter uma ideia, ele era uma autoridade que ele intercedia, gente, ele sentia dores de parto, para que Cristo fosse formado nos outros. Então hoje não é diferente, a autoridade que Cristo constituiu como superior para cuidar, né, da igreja, para cuidar da tua vida também, porque você faz parte da igreja, ela sente dores de parto, ela gasta tempo procurando palavras, procurando versículos, é que assim, não tem como falar, sabe, o tempo que é utilizado e o que é sentido em meio a tudo isso. Então assim, essa autoridade, ela também gostaria de ter talvez uma outra vida. Paulo fala assim, isso aqui foi a Paula que pregou domingo, eu não sei onde que está escrito. Paulo fala assim, os apóstolos foram colocados como escória do mundo. Então assim, é importante você entender que essa autoridade superior que gasta tempo zelando pela tua vida, orando por ela, buscando recursos, palavras espirituais para que transforme a igreja, faça a igreja crescer, eles são vistos da pior forma aqui na terra. Então seja você uma autoridade, mesmo que não seja superior, mas que você seja uma autoridade que não envergonhe o reino de Deus através desses apóstolos que não conseguiram crescer por desobediência dos outros, que ainda não conseguem suprir a necessidade deles com aquilo que há de bom. Então, olha, você precisa agradecer a Deus continuamente, que Deus levantou autoridades aí para estar zelando pela tua vida, fazer você crescer sempre na graça e no conhecimento. É muito importante você entender isso, porque todos os dias os apóstolos são vistos como uma escória para o mundo. Mas você hoje que está aí me ouvindo, você pode mudar a história deles. Eles só vão ser vistos como escória do mundo enquanto a igreja não se levantar para se posicionar como aqueles que honram as autoridades com o melhor que tem. E gente, o melhor que você às vezes pode honrar uma autoridade, é claro que a gente está falando aqui financeiramente, mas aprenda a honrar também com aquilo que eles têm de melhor, sabe? Se você está falando com uma autoridade que gosta muito de orar, eu não vejo nada mais que vai fazer essa autoridade feliz do que você gastar tempo orando com ela. Uma autoridade que gosta muito de estudar a palavra,
Você chegar para ela e falar assim, olha, vamos estudar a palavra, isso é uma honra que você está dando para esta autoridade, porque é o que ela mais gosta de fazer, é o que ela mais gosta de entregar. Então não se limite a honrar uma autoridade só com bens financeiros, por mais que isso seja o mais difícil, né? Geralmente. Mas honra também naquilo que a pessoa sabe fazer de melhor, sabe? Eu vou até contar para vocês aqui, mas vocês vão ver bem atrasado, tá? Porque está começando antes. Tem uma autoridade aqui na Liberdade de Adoração que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe fazer e tal. Meu, eu fui conversar com essa autoridade e falei assim, ó, vou querer aproveitar você nessa área. Vou precisar de você nessa área porque eu quero fazer tal coisa. Meu, a autoridade não chegou nem perto de cogitar falar não. Porque isso é o que a pessoa consegue ensinar e entregar de melhor. Então lembre-se todo o tempo disso. Honre as autoridades com tudo aquilo que elas têm de melhor. Aproveite, o Senhor ele não colocou autoridades perto de você para que elas sejam improdutivas para a tua vida. Muito pelo contrário. Ele colocou estas autoridades para que elas produzam frutos individualmente dentro de você, cada um na tua área específica. Então que você guarde essa informação, ok, da aula de hoje, e lembre-se que é uma ordenança de Deus, que a gente precisa em todo tempo lembrar que os apóstolos hoje eles só vão ser vistos como lixos, né, do mundo. Bora lá, 1 Coríntios 4:13. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Eles só vão continuar sendo vistos desse mundo, desta forma, enquanto eu e você não se levantar para entregar o melhor para eles. A imagem dos apóstolos, elas devem mudar, mas elas vão mudar através de mim e através de você. Então lembre-se disso, ok? Essa é a aula sobre autoridade. Eu sei que é uma aula muito complexa, muito grande também, mas lembre-se desse detalhe. A autoridade não está obedecendo ainda? Seja você aquele que vai ensinar. Posso te falar uma coisa? Estevão ensinou muito para Saulo, assim como teve outros casos aí que outras pessoas também ensinaram para outros. Então seja vocês que se levantem e ensinem, amém? Senhor, eu quero te agradecer neste domingo e já declarar toda a bênção, Senhor, espiritual e carnal sendo manifestada aqui na terra. Mas é de acordo com a sua vontade e com o seu querer, para que nós como igreja praticamos e vivemos somente aquilo que o Senhor determinou que vivamos. Porque eu sei que toda essa palavra, Senhor, ela produz fruto e fruto em abundância, porque nós não estamos falando de coisas humanas, nós estamos falando de um alimento que vem do alto, hoje e eternamente. Amém.